Olá, torcida tricolor, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no nosso canal e vamos falar sobre as últimas informações do São Paulo. E antes quero convidar você que não é inscrito aqui no canal a se inscrever e ativar o sininho das notificações, assim você não perde nada do que acontece com o tricolor. E também siga a gente nas nossas redes sociais que estão aqui abaixo na descrição do vídeo e vamos conferir as informações do tricolor. O São Paulo informou por meio de suas redes sociais, nesta segunda-feira, que o meia Nicão teve diagnosticado uma lesão na coxa, mais precisamente uma avulsão no músculo adutor da coxa esquerda. O clube não estima prazo para o retorno do atleta. O Nicão já iniciou o processo de reabilitação com o departamento médico tricolor. A lesão é a mesma sofrida por Luan em outubro do ano passado. O volante só jogou novamente em março desse ano. Apesar disso, continuou tendo dificuldades. Ele voltou a sentir a lesão no começo de junho e então o São Paulo optou pelo tratamento cirúrgico. O Nicão se machucou nos primeiros minutos da partida contra o Fortaleza. Ele foi substituído pelo Luciano. A principal contratação do São Paulo no início do ano, Nicão sofreu outras duas lesões nessa temporada. A primeira foi uma entorse no tornozelo, que o deixou fora por 5 jogos. Depois, dores crônicas no tornozelo esquerdo afastaram o Nicão por mais 14 partidas. O São Paulo é mas tão azarado, que essa é uma lesão considerada muito rara, porém no São Paulo aconteceu aí com 2 jogadores em menos de um ano. E se a gente for levar em consideração a recuperação do Luan, podemos dizer que o Nicão não deve mais atuar nessa temporada. Os jogos vão passando no Brasileirão e o São Paulo não consegue pontuar para se aproximar da disputa por vaga na próxima Libertadores. Com 4 derrotas em 5 rodadas, o time de Rogério Ceni tem campanha idêntica de 2021 neste momento, na época comandada por Hernan Crespo. Com isso, a pressão em cima de Rogério Ceni vai aumentando, principalmente por parte de alguns torcedores. Após 24 rodadas, o São Paulo soma 29 pontos, com 6 vitórias, 11 empates e 7 derrotas. São números idênticos ao que o time do Crespo somou nessa mesma altura do Brasileirão no ano passado. Além da toada bem próxima da atual, a campanha do São Paulo em 2021 teve a curiosidade de um jogo fora de casa contra o Cuiabá pela 25ª rodada, exatamente como neste ano. No ano passado, o Crespo acabou demitido 2 dias depois do empate por 0-0. A diferença é que naquela altura o São Paulo já não disputava título nenhum. Tinha caído na Libertadores 2 meses antes e na Copa do Brasil 1 mês antes. Na época da saída do Crespo, o presidente Júlio Casares afirmou que o técnico argentino transmitiu que estava com dificuldade em comandar aquela equipe, que esperaram o maior tempo possível para evitar a sua demissão, mas foi inevitável. Já no caso de Rogério Ceni, segundo André Hernan, o São Paulo está dando total respaldo para Ceni. A ideia é um trabalho a longo prazo. A diretoria prometeu a ele que vai melhorar a estrutura e o CT. Há um fechamento entre a diretoria e o técnico Rogério Ceni. O tricolor não vê que a equipe está em crise, mas já tem um sinal de alerta ligado com o atual momento do São Paulo. Já para muitos torcedores, o prazo de Rogério no cargo de técnico do tricolor é a Sul-Americana. Se o São Paulo não passar de fase, pode ter certeza que a pressão da torcida vai aumentar ainda mais. No Brasileirão, o São Paulo ocupa apenas a 13ª posição, fora inclusive da zona da vaga da próxima Sul-Americana. Olhando para cima, a distância para o G6 é de 10 pontos, e olhando para baixo são apenas 4 de vantagem para a zona de rebaixamento, pois o Cuiabá é o 17º colocado com 25 pontos. A Sul-Americana é tida como uma prioridade por jogadores e por boa parte da torcida que gritou no final da partida deste domingo: é quinta-feira.
Além disso, pode ser a oportunidade de diferenciar completamente as campanhas de Ceni e Crespo, já que um possível título continental conquistado pelo São Paulo em 2022 terá um peso diferente em relação ao Paulistão conquistado em 2021, que o clube venceu com o técnico argentino no comando. E a agenda do São Paulo no Brasileirão não está nada fácil. O tricolor visita Cuiabá e Ceará em 2 confrontos direto contra a queda, com um clássico contra o Corinthians no meio. Nas 14 rodadas que restam, ainda enfrenta outros 5 adversários envolvidos na briga contra o rebaixamento: Avaí, Coritiba, Botafogo, Juventude e Atlético Goianiense, sendo 4 desses jogos em casa. Enquanto aguarda o anúncio oficial da venda do Antony pelo Ajax para o Manchester United, o São Paulo já definiu como vai usar a quantia que receberá por essa negociação. Toda a receita irá para o pagamento de dívidas. Entre esses débitos estão pendências com os integrantes do elenco atual. Manchester United e Ajax já chegaram a um acordo sobre a transferência, porém ela ainda não foi anunciada oficialmente. A diretoria tricolor aguarda informações oficiais sobre os valores e forma de pagamento da negociação para saber quanto e como receberá sua parte. Só então poderá programar o pagamento e renegociações de dívidas. O clube inglês pagará 95 milhões de euros e mais 5 milhões de euros em bônus, que dependem de metas estipuladas por contrato. O São Paulo tem direito a 20% do lucro dos holandeses com a venda. Além disso, o São Paulo também faz jus a 2,7% da negociação como formador de Antony. O São Paulo só saberá exatamente quanto embolsará após ser comunicado oficialmente pelo Ajax sobre os valores da operação. Porém, contando o bônus previsto em contrato e a cotação atual do euro, é possível calcular que o valor deve superar os 95 milhões de reais e ficar aí um pouco abaixo dos 99 milhões de reais. Então, o dinheiro da venda do Antony pelo Ajax será destinado ao pagamento de dívidas. O São Paulo vai quitar todas as dívidas pendentes de salários atrasados com os jogadores do atual elenco. Além disso, o São Paulo também vai pagar dívidas que vencem aí a curto prazo. E vamos falar sobre o projeto de reeleição no São Paulo. No dia 5 de setembro, os conselheiros do Tricolor vão debater e votar o projeto de reforma estatutária que permitirá a reeleição do presidente do clube. Caso o documento seja aprovado, ele seguirá para a votação dos sócios, que decidirão se retornará ou não o sistema em que será possível disputar um segundo mandato. O atual presidente Júlio Casares poderá ser candidato caso a reforma estatutária seja aprovada. Em entrevista ao GE nesta segunda-feira, ele indicou que provavelmente estará na disputa no ano que vem para tentar a reeleição se ela for permitida. Por parte de alguns torcedores, houve uma grande reprovação por considerar que a atual diretoria estava tentando um golpe a fim de se beneficiar. As acusações são reprovadas pelo presidente Júlio Casares. Como pode ser um golpe se você passa por um crivo de processo de consulta, de um trâmite, de um voto? E como pode ser um golpe se a reeleição permite o candidato de se candidatar, mas a decisão é democrática no enfrentamento de adversário? Com liberdade de escolha, isso não é golpe, pelo contrário, o que pode vislumbrar a minha recondução ou a do outrem é o trabalho que foi realizado e o julgamento na urna. Isso será feito de forma democrática. A reeleição é o direito de ser avaliado por aqueles que acompanham o São Paulo de perto ou de fora. Então, o presidente Júlio Casares rebateu aí as críticas dos torcedores que estão chamando essa reeleição de golpe, e ele continua então defendendo que o São Paulo precisa aprovar essa reeleição. Bom, galera, essas foram as notícias do São Paulo de hoje. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like aqui abaixo, se inscreva aqui no canal se você não é inscrito, ativa o sininho das notificações para receber os vídeos em primeira mão e ficar por dentro do que acontece aí nos bastidores do Morumbi. E para ficar acompanhando o São Paulo de pertinho, vai seguir a gente lá no Instagram também, que lá tem informações a cada minuto sobre o São Paulo. Bom, galera, um beijo para vocês, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau!